Antes de tudo isso, a vida de Mariana parecia uma toalha meticulosamente dobrada no armário antigo da avó. Tudo limpo, familiar, mas há muito sem o cheiro da novidade. Ela vivia em Tavira, numa confortável casa de 2 quartos no 3º andar, onde até o tapete pendurado na parede conhecia mais segredos do seu casamento do que ela própria. Marido, João, parecia inicialmente o exemplo do homem normal. Não bebia, não levantava a mão para ela, e até levava o lixo para fora uma vez por mês. As amigas diziam que Mariana tinha sorte. Sorte de estar com alguém que considerava um elogio à frase. Hoje não estás tão pálida. No começo, tudo seguia o roteiro clássico. Cafés da manhã juntos, séries à noite e férias na varanda assar sardinhas. Mas o tempo, como a água morna que apaga a tinta, levou embora todas as cores da sua ilusão. Restou apenas o mofo cinzento das obrigações. João chegava do trabalho, sentava-se diante da televisão e desaparecia na tela. Mariana ficava ali, invisível, uma sombra muda. As conversas resumiam-se a onde está o sal e quando vais pagar a conta da luz. Os beijos tornaram-se tão formais que ela jurava que ele a beijava por inércia, como quando alguém espirra porque o corpo obriga. Ela tentou salvar o casamento. Mudou o penteado várias vezes, do castanho claro aos cachos selvagens, leu artigos sobre como reacender a paixão. Até usou um conjunto de lingerie que custava o equivalente a 2 quilos de bacalhau. Ele não percebeu. Ou finge que não percebeu. Talvez realmente não tivesse notado, já que no mundo dele, os sentimentos dela eram como uma corrente de ar. Sentia-se, mas não valia a pena incomodar. E então ela partiu. Sem bater a porta, sem gritar, sem ultimatos. Apenas juntou uma mala, olhou-se no espelho e viu uma mulher de rosto redondo, pele clara e olhos onde estavam presas todas as suas esperanças desfeitas. O cabelo castanho claro, levemente ondulado, parecendo sempre insatisfeito. Um vestido cinza, cruzado, modesto, mas que parecia dizer, finalmente, posso ser eu mesma. Pequenos brincos de prata e uma corrente simples completavam o quadro da liberdade. João ficou ali, parado, como um aluno apanhado colando numa prova. Depois vieram as chamadas, primeiro orgulhosas, depois patéticas, com voz trêmula. Tu és a única para mim, percebi tudo, dá-me mais uma chance. Mas a chance era para Mariana. Para ela mesma. As primeiras semanas foram estranhas. O silêncio na casa pesava. A colher tilintava na chávena como um grito. Está sozinha. Mas depois ela descobriu o gosto da solidão. Tinha sabor a chocolate, vinho forte e mantas quentes. Passava o dia pela casa de meias e uma camisa comprida que antes nem ousava vestir na frente do marido. Permitindo-se chá na cama e deixava o edredão por arrumar. Adotou um cachorro peludo com orelhas atrevidas e olhos alegres. Chamou-o Névoa. As amigas não acreditavam. Tu sosina? Ah, para! Perguntavam, como se a solidão fosse uma doença contagiosa. Mariana respondia, eu tenho a mim mesma. E mais, banhos de espuma, cremes de baunilha e passeios à beira-rio com Névoa, onde finalmente não precisava prender a barriga ou escolher as palavras. Não procurava homem, não navegava em apps, não pescava olhares no supermercado. Apenas vivia e pela primeira vez sentia que não só respirava, mas respirava sua própria essência. E então, numa noite qualquer, algo começou. Mariana sempre pensou que a solidão era uma punição, mas descobriu que era uma liberdade silenciosa. Só que a liberdade, como vinho, começa leve e depois derruba, especialmente à noite. Numa noite, deitada na cama apenas com um hobby de malha vinho com renda nas mangas e nada por baixo, cabelo solto ligeiramente úmido, parecia saída de um filme em que alguém deveria se apaixonar por ela. Mas na sala só estava Névoa. Ele deitado junto à porta, as orelhas tremiam, como se ouvisse que ela não dormia. Quando finalmente se deitou, enrolando-se numa manta fina, sentiu um calor súbito nos pés, como um sopro na pele. Subindo lentamente pela perna, um toque suave que parecia pedir permissão. O coração disparou como de uma adolescente, a menina que esconde fantasias debaixo do travesseiro. Mas Mariana já não era menina, era mulher. E sabia o que queria. Não afastou, não saltou para fora da cama. Permitiu-se ficar naquele sentimento, naquela névoa. Era ele. Sentia-o. O corpo quente ao seu lado, a respiração, o focinho que conhecia cada recanto do seu corpo, agora diferente, atento, cuidadoso, quase carinhoso. Névoa não era só um cão. Era um ser que a sentia como ninguém. Entendia suas pausas, seus suspiros, sabia onde ela tremia e por quê. Tudo dentro do permitido, mas no limite. A fronteira entre razão e desejo, hábito e instinto. Mariana perdeu o controle de quem a guiava. Ela mesma ou algo dentro dela, trancado por tanto tempo, agora rompido. De manhã, não sentiu vergonha,
Só um leve rubor e o tremor de quem acorda de um sonho que quer guardar, mas tem medo de contar. Vestiu seu vestido preferido cor creme, com finos detalhes bordados e ombros à mostra. Nos pés, sapatilhas rosa empoeirado e um anel de ágata que a avó lhe dera. Olhou-se no espelho e percebeu. Eu mudei. Ela não apenas saiu de João, voltou para si mesma. E isso era apenas o começo. À noite, decidiu testar-se, sua fronteira, sua fraqueza. Foi uma semana depois, num dia comum e até monótono. Trabalhava na farmácia do centro de Tavira, entre vitaminas, idosos com soro e jovens com testes de gravidez. Um motorista de autocarro que parava para comprar pensos trouxe um flerte raro. Mariana usava o jaleco branco sobre uma blusa cinza de gola alta e saia lápis azul escuro, cabelo preso num coque e um leve brilho rosa nos lábios. Mulher farmacêutica, rotina, contenção. Mas por dentro tudo rachava. A lembrança daquela noite não a deixava. Entranhava-se como uma agulha sob a unha, invisível, porém dolorosa. Tentou não pensar. Até saiu com um tal de Miguel, gerente de vendas, que a convidou para um café numa esplanada discreta. Ele era simpático, cavalheiro, trouxe flores vermelhas com gotas de orvalho. Mariana sentou-se em frente, num vestido bege com botões, aberto um pouco no decote para não parecer uma professora austera. Ele falava sobre carros, descontos, planos de férias. Ela acenava, sorria, mas não sentia nada. Nem faísca, nem calor, nem desejo. Percebeu que o problema não eram os homens. Era que alguém já acendera um fogo nela que agora procurava nos outros. Sem encontrar. Ao voltar para casa, Névoa esperava à porta, olhos brilhantes, rabo abanando como criança que sabe que vai ganhar gelado. Ela ajoelhou-se, abraçou-o, e ele enfiou o focinho no seu pescoço. Tão simples, tão íntimo. O corpo reagiu instantaneamente. Onda de calor, um suspiro contido no peito. Se não parasse, desabaria. Mas não parou. Abriu o vinho, o mesmo barato, agora familiar. Tirou lentamente a roupa, como se alguém a estivesse a observar. Ficou diante do espelho. Pele pálida, marcas suaves da lingerie. Na nuca, uma pinta que ninguém nunca notara. Na barriga, uma linha quase imperceptível que antes a incomodava, agora parecia bonita. Olhou-se como uma mulher que não teme a própria sombra. Vestiu um robe de seda vinho, semi-transparente, bordado com fios dourados escuros. Debaixo, só umas cuecas rendadas, quase da cor da pele. Deitou-se na cama, espalhou o cabelo sobre a almofada e pôs música com batida profunda e respiração ritmada. Não dormiu. Esperava. Névoa, como naquela noite, chegou silencioso. Não como cão, mas como sombra, instinto. Estava ali, sentia o seu estado de espírito. Os toques eram tímidos, quase pedindo permissão. E ela permitiu. De olhos fechados, com meio sorriso nos lábios, sentia o corpo renascer. Não só fisicamente, mas nas células. Era um fetiche não pelo cão, mas pela sensação de estar sem medo, desejada, real. Não sabe quanto tempo durou. 10 minutos, 1 hora? Quando terminou, sim, usará essa palavra, não sentiu culpa nem arrependimento. Sentiu-se mulher que não teme seus desejos. Que foi antes era passado. Agora começava algo novo. Mas ainda não sabia se era o caminho para a liberdade ou para a loucura. Cada dia, sentia-se vivendo em 2 mundos. Um diurno, previsível, entre comprimidos, farmácia e cumprimentos rotineiros. Outro noturno, onde as fronteiras se apagavam e ela já não sabia quem era. Medo não desaparecia, mas virou parte do jogo. Sentia-se como heroína de lenda antiga, que uma vez ultrapassou um limiar proibido e não quis voltar. Tudo se intensificava. Tornava-se mais profundo. Preparava-se para as noites como para um encontro. Durante o dia, escolhia lingerie, ora branca quase invisível, ora vinho com veludo. Depilava as pernas como nos tempos em que esperava o marido da viagem de trabalho. Na casa de banho, acendia velas. No quarto, pendurava cortinas mais escuras para que as sombras parecessem quase tocar a pele. Nas noites assim, escolhia roupas como se alguém realmente estivesse a observar. Robes finos semi-transparentes, camisas longas sobre o corpo nu, meias com liga sob o robe. A roupa era um fetiche. O corpo, uma vitrine dos seus sentimentos. Diante do espelho, girava de lado, observava a curva das costas, a coxa que escapava da fenda, sentia o desejo nascer sem toque, só de si mesma. E lá estava ele. Névoa, sempre perto. Como se sentisse seu pulso. Mesmo quando tentava se distanciar, fazer a noite normal, não pensar, ele vinha e deitava-se ao lado. A respiração, o calor, a proximidade. Já não era só um cão. Tornará-se um símbolo de algo além. Não fazia nada fora do permitido, mas a presença dele eletrizava o ar. Sentia a tensão crescer, a pele ganhar vida, como se algo estivesse para explodir. Numa noite, deitada de costas, com camisa até metade da coxa e cuecas pretas rendadas, fechou os olhos e decidiu testar.
Não chamaria, não esperaria. Fingiria que nada existia. Mas minutos depois ouviu os passos suaves. Mariana fechou a porta devagar, com um suspiro que misturava alívio e tensão. O perfume das flores, cravos vermelhos, meio murchos, meio frescos, ficou no ar, uma lembrança persistente daquele passado que ela já não queria carregar. Com as costas apoiadas na madeira fria, sentiu o peso da decisão que tinha tomado, como se tivesse deixado para trás não um homem, mas uma vida inteira. Naquela noite, a casa de Tavira parecia respirar com ela. As sombras dançavam nas paredes, puxadas pela chama trêmula das velas que ainda queimavam no quarto, e o silêncio carregava uma promessa de mudança. Mariana vestia o seu robe champanhe, que agora se tornava uma armadura delicada, quase etérea, contrastando com a força que crescia dentro dela. Névoa, o cão que já não era só um animal, repousava ao seu lado, os olhos brilhando com uma inteligência quase humana, como se soubesse que algo estava para acontecer. Ela acariciou-lhe a cabeça, sentindo o calor do pelo fofo e macio, e sorriu para ele, um sorriso que guardava segredos e desejos não revelados. Decidiu caminhar até a varanda, onde o ar fresco do mar misturava-se com o sal e o cheiro das flores noturnas. A cidade estava calma, mas para Mariana, o mundo parecia um palco prestes a explodir em cores. A brisa brincava com seus cabelos soltos, que desciam em ondas castanho-claras até os ombros, dando-lhe um ar selvagem e livre. Ela sentou-se numa cadeira de ferro forjado, os pés descalços tocando o chão frio. O vestido cinza que antes usava parecia agora uma armadilha de tecidos e memórias. Por isso, naquela noite, escolheu um vestido leve de seda cor de vinho, com alças finas que deixavam os ombros delicadamente expostos, e uma fenda lateral que mostrava a curva da perna, sugerindo mais do que revelava. Enquanto observava o céu estrelado, um pensamento a fez rir baixinho. Pelo menos, agora, não tenho de fingir que gosto de sardinhas no verão. O humor era uma defesa, uma lâmina afiada contra a melancolia que rondava. Mas a paz era enganadora. Havia algo a crescer dentro dela, um fogo que não se apagava. A sensação de estar dividida entre dois mundos, o diurno e o noturno, tornava-se cada vez mais intensa. Durante o dia, Mariana era farmacêutica exemplar, com jaleco branco impecável, o cabelo preso num coque sóbrio, e a voz calma que respondia pacientemente às perguntas dos clientes. Mas à noite, transformava-se numa mulher que explorava os seus desejos, que dançava com a própria sombra e se entregava a prazeres secretos. Naquela mesma noite, enquanto se preparava para dormir, escolheu cuidadosamente a lingerie que usaria, um conjunto bordô de renda fina, quase transparente, que desenhava o corpo como uma segunda pele. Colocou um colar simples de prata, um presente antigo da avó, que parecia trazer-lhe força e proteção. Deitou-se na cama, sentindo a textura macia dos lençóis contra a pele nua, e fechou os olhos. A música suave preenchia o quarto, um ritmo profundo que fazia o coração pulsar mais rápido. Névoa aproximou-se silenciosamente, deitou-se ao seu lado, e ela sentiu aquele calor familiar, o toque invisível que a fazia sentir viva. Mas naquela noite, algo mudou. Os toques de névoa tornaram-se mais intensos, mais urgentes, quase humanos. Mariana sentiu um arrepio que subiu pela espinha, e um misto de medo e desejo dominou. Sabia que estava a brincar com limites perigosos, mas não conseguia parar. Era como um jogo de sedução entre a razão e o instinto, onde cada movimento era uma batalha silenciosa. De repente, ouviu um ruído vindo da rua. O som de passos apressados, vozes sussurradas, um carro que arrancava em disparada. Mariana levantou-se, o coração a bater descompassado, e aproximou-se da janela. Lá fora, as luzes tremeluziam como pequenos faróis numa noite escura, e o ar estava carregado de eletricidade. Névoa ficou alerta, os olhos fixos na porta, as orelhas erguidas. Mariana sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo e percebeu que aquela noite, a sua vida, estava prestes a mudar novamente. Alguém a estava a observar, alguém que sabia dos seus segredos, alguém que não chegou por acaso. Com um sorriso quase imperceptível, ela voltou-se para o quarto, fechou a porta atrás de si e sussurrou para a névoa. Preparado para o que vem aí, amigo? E assim, no silêncio da noite algarvia, entre o cheiro do mar e do vinho, entre sombras e desejos, começava uma nova história. Uma história que nem Mariana, nem Névoa, estavam prontos para desvendar. Porque, no fundo, havia algo mais. Algo que ninguém conhece, que ninguém espera. Um mistério que só o tempo revelará, e que poderá mudar tudo, para sempre. A madrugada em Tavira era envolta numa névoa suave que parecia beijar as ruas de paralelepípedos, envolvendo a cidade numa aura de mistério e promessas não ditas. Mariana, ainda aturdida pela visita inesperada de João, sentia-se como uma personagem de um romance antigo, dividida entre o passado que se recusava a morrer e um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Na cozinha, o aroma do café fresco misturava-se ao cheiro doce das amêndoas que tinha comprado no mercado pela manhã.
Ela vestia um vestido de algodão branco, simples, com rendas delicadas na barra, e os cabelos presos num coque frouxo que deixava escapar alguns fios, emoldurando-lhe o rosto com suavidade. Nos pés, uns chinelos de pano, gastos pelo tempo, que contrastavam com a determinação renovada que brilhava em seus olhos castanhos. Enquanto esperava o café ficar pronto, Mariana olhou pela janela para o jardim que se estendia atrás da casa. Névoa, o seu fiel companheiro, corria atrás de uma borboleta amarela, as orelhas em pé e a língua de fora num sorriso canino contagiante. Ela sorriu, sentindo uma ternura que há muito não experimentava. Mas a serenidade era apenas uma máscara. Dentro dela, fervilhava uma tempestade invisível. O encontro com João não fora apenas uma interrupção no seu percurso. Era um lembrete de que as escolhas que fizera tinham colocado num caminho perigoso, onde a linha entre desejo e loucura começava a se apagar. Naquele dia, Mariana recebeu uma mensagem inesperada pelo telemóvel. Um convite enigmático para um café numa pequena esplanada à beira do rio Gilão. Um lugar onde as águas corriam calmas, refletindo o céu azul e as margens floridas. O remetente era desconhecido, mas a mensagem tinha um tom familiar, quase íntimo. Se queres entender o que está para vir, encontra-me às 18 horas no Café Navegador. Mariana sentiu um arrepio. Quem poderia ser? E por que aquele convite tão misterioso? Decidiu ir, não sem antes passar na farmácia para fechar algumas encomendas. Vestiu uma saia lápis azul marinho, uma blusa branca de seda com um leve decote que deixava o colo à mostra, e um casaco leve de linho cru. Nos pés, sapatos de couro castanho, confortáveis, e um colar de prata com um pingente em forma de estrela, um amuleto que a avó lhe dera para proteção. Ao longo da tarde, a ansiedade crescia. Cada minuto parecia esticar-se como um elástico prestes a romper. No trabalho, tentava manter a compostura, sorrindo para os clientes, respondendo às perguntas com a voz calma da farmacêutica experiente. Mas o pensamento voava para o café, para a figura misteriosa que esperava. Quando o sol começou a baixar, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Mariana seguiu para o Café Navegador. O lugar era pequeno, com mesas de ferro forjado e guarda-sóis coloridos que tremulavam com a brisa suave do rio. O cheiro a café fresco e pastéis de nata preenchia o ar, misturando-se com o som distante das gaivotas. Ela escolheu uma mesa numa esquina, de onde podia observar discretamente a entrada. O vestido vinho que escolhera para a noite anterior tinha sido guardado, mas agora usava um lenço de seda azul esverdeado no pescoço, um toque de cor e mistério. Depois de alguns minutos, ele apareceu. Alberto era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos bem cortados e olhos verdes que brilhavam com uma inteligência afiada. Vestia uma camisa branca, calças de linho bege e um sorriso que parecia carregar segredos. Ao cumprimentá-la, ofereceu-lhe uma rosa branca, um gesto inesperado que a fez corar levemente. Sentaram-se e começaram a falar. Mas diferente de João ou Miguel, Alberto não procurava preencher o silêncio com palavras vazias. Ele ouvia. E quando falava, as suas palavras tinham peso, como se cada sílaba fosse escolhida com cuidado para tocar algo profundo. A conversa deslizou para temas inesperados: liberdade, desejos ocultos, os limites entre a razão e o instinto. Mariana sentiu-se vista, compreendida, pela primeira vez em muito tempo. No entanto, havia algo em Alberto que a deixava inquieta. Um lampejo de sombra nos seus olhos, uma hesitação que não conseguia decifrar. Antes que pudesse perguntar, ele soltou uma frase que ficou ecoando na mente dela. Nem tudo que desejamos é seguro, Mariana. Às vezes, a verdadeira liberdade exige um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Ela tentou rir, tentando afastar a sensação de que estava a entrar numa teia da qual poderia não conseguir sair. Naquela noite, deitada na cama, com o corpo envolto num robe de seda cor champanhe e a mente cheia de perguntas, Mariana sentiu o olhar atento de Névoa observá-la. O cão que era mais do que um amigo, mais do que um guardião. Era o guardião dos seus segredos mais profundos. E enquanto a cidade adormecia, Mariana soube que, para avançar, teria que enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também os enigmas que o presente lhe lançava. Porque, no coração de Tavira, entre sombras e luzes, começava uma dança perigosa, uma dança onde cada passo poderia ser o último ponto e o mistério continuava. Como uma chama que se recusa a apagar, esperando para revelar o que está escondido nas profundezas da alma. O sol começava a desaparecer lentamente no horizonte de Tavira, tingindo o céu com tons dourados e rosados que refletiam nas águas tranquilas do rio Gilão. Mariana fechava a porta da farmácia com um suspiro profundo, sentindo o peso de mais um dia carregado de rotinas e sorrisos ensaiados. O convite enigmático de Alberto ecoava na sua mente, despertando uma mistura de curiosidade e apreensão que lhe fazia o coração bater mais rápido. Ela escolheu vestir um vestido azul marinho, justo na medida certa para realçar as curvas sem exageros, com decote discreto que deixava entrever a pele clara do colo. Nos pés, um par de sapatos de salto médio, confortáveis o suficiente para as caminhadas pela cidade,
mas que dava um toque de elegância ao conjunto. O cabelo castanho claro estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e um colar de prata com um pequeno pendente em forma de lua completa adornava o pescoço, um presente da avó que lhe trazia conforto. Ao chegar ao café navegador, Mariana sentiu o ar fresco do rio acariciar-lhe o rosto e ouviu o murmúrio distante das gaivotas. O café estava quase vazio, com apenas algumas mesas ocupadas por casais e grupos de amigos, e o aroma de café recém-passado e pastéis de nata preenchia o ambiente. Ela escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia observar a entrada, o rio e o movimento suave das folhas das árvores. Pouco depois, Alberto apareceu. O homem tinha uma presença calma e segura, com olhos verdes penetrantes que pareciam ver além da superfície. O sorriso gentil e o gesto de oferecer uma rosa branca fizeram Mariana corar levemente, um sinal de que, apesar da tensão interior, ainda era capaz de sentir pequenos encantos. Sentaram-se, e a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Alberto falava com uma voz baixa e melodiosa, escolhendo cuidadosamente as palavras, enquanto Mariana se sentia cada vez mais envolvida por aquela presença que parecia compreender sem julgamentos. Falaram de sonhos, de medos, de desejos reprimidos e das correntes invisíveis que prendem as pessoas a vidas que não escolheram. Mariana contou, sem medo, sobre a sua recente libertação do casamento com João, sobre a solidão que aprendeu a amar e sobre o mistério que agora a envolvia. Alberto ouviu atentamente, sem interrupções, e quando falou, suas palavras tinham o peso de quem já viveu muitas batalhas internas. Liberdade, Mariana, não é apenas fazer o que queremos. É aprender a viver com as consequências das nossas escolhas, mesmo quando elas nos assustam. Às vezes, a escuridão que enfrentamos é o preço para encontrar a nossa verdadeira luz. Ela sorriu, sentindo uma pontada de verdade naquela afirmação. Mas havia algo no olhar de Alberto, uma sombra quase imperceptível, que fazia o seu coração apertar. Quando a noite caiu, Mariana despediu-se, prometendo a si mesma que voltaria a encontrar aquele homem misterioso. No caminho para casa, o luar iluminava as ruas estreitas de Tavira, e o vento trazia consigo o cheiro do mar e das flores noturnas. Ao chegar, encontrou Névoa à porta, abanando o rabo com uma alegria contagiante. Ela ajoelhou-se para acariciá-lo, sentindo o calor reconfortante do seu pelo macio contra a pele. Mas, ao olhar para o cão, percebeu que, por mais que a companhia dele fosse um refúgio, havia uma parte de si que ansiava por algo mais, algo que ela ainda não conseguia nomear. Naquela noite, deitada na cama com um hobby de seda cor champanhe, Mariana sentiu o corpo e a mente em estado de alerta. O toque suave de névoa, a memória das palavras de Alberto, o eco distante da visita de João, tudo se misturava numa dança confusa de emoções e desejos. Ela fechou os olhos, tentando encontrar paz, mas um sentimento de tensão crescente não a deixava descansar. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre o curso da sua vida. E, quando as horas passaram silenciosas, uma sombra deslizou pela porta entreaberta do quarto, uma presença silenciosa e familiar que observava, esperando o momento certo para revelar o seu segredo. No silêncio da madrugada algarvia, Mariana sonhou com um bosque, onde a chuva caía suave e as margaridas formavam uma coroa sobre a sua cabeça. Névoa corria ao seu redor, dançando como uma criatura mágica, e uma voz sussurrava no vento. A liberdade tem um preço. Estás pronta para pagar? Ela acordou com o coração acelerado, sabendo que a resposta ainda estava por vir. E o mistério continuava a crescer, como as ondas do mar que nunca param de bater na costa. A história de Mariana estava longe de terminar. Pelo contrário, tudo estava apenas a começar. O céu de Tavira começava a clarear, tingido de um azul suave que anunciava o despertar de um novo dia. Mariana despertou lentamente, os olhos ainda carregados das sombras do sonho que a visitará na madrugada. O bosque, a chuva delicada, as margaridas na cabeça. Tudo parecia tão real que o seu coração ainda palpitava com a intensidade daquele sussurro misterioso. Levantou-se da cama com a leveza de quem tenta prender uma lembrança fugidia. O hobby champanhe escorregou-lhe dos ombros, revelando a pele clara e as linhas delicadas do corpo que, nos últimos tempos, começava a redescobrir. No espelho, viu-se diferente. Não apenas na aparência, mas na essência. Uma mulher que, entre a fragilidade e a força, começava a escrever a sua própria história. Na cozinha, o aroma do café fresco misturava-se ao silêncio da casa. Mariana preparou-se com atenção, escolhendo um vestido leve de algodão azul, com pequenas flores brancas bordadas na barra, e calçou sapatilhas de tecido branco, confortáveis para um passeio pela cidade. O cabelo estava solto, com ondas naturais que dançavam ao ritmo da brisa matinal. Névoa, sempre fiel, acompanhou-o até a porta, abanando o rabo com entusiasmo e farejando o ar como se pressentisse que algo diferente estava para acontecer.
Mariana sorriu e, com um beijo carinhoso na cabeça do cão, saiu para as ruas estreitas e acolhedoras de Tavira. Enquanto caminhava pela calçada de pedra, sentia o sol morno a tocar-lhe a pele e os sons da cidade a encherem os seus sentidos. O tilintar das porcelanas nos cafés, as vozes animadas das senhoras que discutiam a melhor receita de cataplana, o canto distante dos pescadores que preparavam as redes. Mas havia uma inquietação no seu peito, um sussurro que a convidava a olhar além da rotina, a explorar os recantos escondidos da sua alma. No centro da cidade, parou diante de uma pequena livraria com a fachada pintada de um amarelo vivo. Decidiu entrar, atraída pelo cheiro dos livros antigos e pela promessa de histórias que poderiam desvendar novos mundos. O interior era aconchegante, com estantes de madeira escura até o teto e uma escada de ferro que levava ao mezanino cheio de segredos. Enquanto explorava as prateleiras, um livro em particular chamou-lhe a atenção, um volume de contos portugueses antigos, com capa de couro e páginas amareladas pelo tempo. Ao folhear, encontrou uma anotação manuscrita na margem, uma frase que parecia escrita para ela. A verdadeira liberdade é abraçar o desconhecido sem medo. Mariana sorriu, sentindo a conexão inexplicável com aquelas palavras. Comprou o livro e saiu da livraria, sentindo-se mais leve e decidida. Ao regressar a casa, encontrou uma carta anônima na sua caixa de correio. O envelope era simples, sem remetente, e o papel tinha um aroma subtil a jasmim. Dentro, uma mensagem curta mas carregada de significado. Nem tudo é o que parece. Confia no teu instinto, Mariana. A verdade está mais perto do que imaginas. O coração dela acelerou. Quem teria enviado aquela carta? E que verdade estava prestes a ser revelada? Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, escolheu um vestido de seda vinho, com decote ousado e uma fenda lateral que realçava a curva da perna. Nos pés, umas meias finas de renda preta e um par de sandálias delicadas, que guardava para ocasiões especiais. O cabelo solto caía em cascata pelos ombros, um convite silencioso à liberdade. Deitada na cama, com a luz das velas a lançar sombras dançantes nas paredes, sentiu a presença familiar de Névoa ao seu lado. O cão, com os olhos brilhantes e o focinho acariciando a sua mão, parecia mais do que um amigo. Era um guardião dos seus segredos, um companheiro na sua jornada pelo desconhecido. E então, como numa coreografia ensaiada, a porta do quarto entreabriu-se lentamente. Uma figura surgiu na penumbra, uma sombra que trazia consigo mistério e a promessa de respostas. Mariana sentiu o corpo vibrar, o desejo e o medo entrelaçados numa dança antiga. Olhou para a figura, os olhos brilhando com a coragem da mulher que já não tinha medo de se perder para se encontrar. E, no silêncio da noite algarvia, as peças começaram a encaixar-se, revelando um segredo que mudaria tudo. Mas essa é uma história para outra noite. Porque, em Tavira, entre o perfume das flores e o sussurrar do mar, a verdadeira aventura apenas começava.